China reprime atividades online de pastores e proíbe evangelizar jovens. E nos perguntamos, aonde é que isto vai dar? Esta onda toda de perseguição da China, que já vem acontecendo há um tempo, e que cada vez mais vai se intensificando. Vejam aqui. A China instituiu inúmeras regulamentações que proíbem conteúdo religioso online, incluindo o ensino de lições bíblicas para crianças e a formação de grupos de jovens. A juntar-se a nós agora, do Missouri, a congressista Vicky Astler, presidente da Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa Internacional. Congressista, seja bem-vinda. Então, o nome deste relatório é Prisão, Desaparecimento Forçado, Tortura. Ferramentas que a China usa para perseguir líderes religiosos. Com que frequência são usadas estas táticas pelo governo chinês? Infelizmente, é muito comum. O Partido Comunista Chinês tem um objetivo muito específico de reorientar toda a religião para facilitar e também promover o Partido Comunista. Chama-se sinização. E eles estão forçando líderes religiosos a aderirem à sua ideologia política, a curvar-se perante ela e a mudar toda a sua forma de culto de acordo com o que o Partido Comunista deseja para promover as suas próprias ideologias. Por exemplo, estão a exigir que os pastores, primeiro de tudo, querem supervisionar e nomear os pastores, mas estão a reescrever a Bíblia. Estão a pedir que os hinos sejam reescritos, estão a fazer concursos para incorporar mensagens do PCC neles. Estão a substituir imagens de Jesus por imagens de Xi Jinping. Esta é a China. E eu já esperava que isto acontecesse mais cedo ou mais tarde. Agora, o que me chama a atenção é que, há algum tempo atrás, um padre, na verdade um bispo, um cardeal católico, visitou a China. E ele voltou com um relatório muito impressionante da nação chinesa. Vejam aqui. A autoridade do Vaticano elogia a China por ser testemunho do ensinamento social católico. O chanceler da Pontifícia Academia de Ciências Sociais disse que a China está exercendo liderança moral global nos princípios do ensinamento social católico e na defesa da dignidade humana, em que emprega os princípios sociais católicos na defesa da dignidade humana. É isto verdade, meus irmãos? Olhem para o tempo da Covid-19, o que aconteceu na China. É isto dignidade humana? Não. Meu amigo cardeal católico, você não observou bem. Vejam aqui. Sorondo, o tal homem, disse ao Vatican Insider que visitou recentemente a China, onde disse ter descoberto que eles, os chineses, buscam o bem comum, subordinando as coisas ao bem geral. Buscam o bem comum, esta palavra-chave, que eu não quero que você perca. Vejam aqui. Aí está o Dom Sanchez Sorondo, diz o seguinte: China, a melhor implementadora da doutrina social da Igreja. A China aprendeu este modelo do papado. E este modelo agora está chegando também aos Estados Unidos da América, quando ela finalmente vai falar como o dragão, fazendo com que toda a terra adore a primeira besta. Nós lemos no livro Grande Conflito. Qual foi a tática de Roma nos tempos passados? A mesma coisa que estamos vendo na China agora. Foi tática de Roma obliterar todo vestígio de dissidência de suas doutrinas ou decretos. Tudo que fosse herético, quer pessoas, quer escritos, procurava ela destruir. Expressões de dúvidas ou questões quanto à autoridade dos dogmas papais eram suficientes para tirar a vida do rico ou pobre, elevado ou humilde. Tudo pelo bem comum. A mesma coisa está acontecendo na China agora. Vejam. O emissário de Roma exigiu que estas igrejas cristãs reconhecessem a supremacia do soberano pontífice. Os bretões mansamente replicaram que desejavam amar a todos os homens, mas que o Papa não tinha direito à supremacia na igreja e que eles poderiam prestar-lhe somente a submissão devida a todo seguidor de Cristo. Disse o chefe romano. Qual foi a resposta do chefe romano?
Se não receberdes irmãos que vos trazem paz, recebereis inimigos que vos trarão guerra. Recebereis inimigos que vos trarão guerra. Este foi o espírito do papado que norteou sua conduta ao longo dos séculos. É o modelo que está sendo aplicado agora na China e que é elogiado pelo Vaticano como sendo o melhor implementador da doutrina social católica. Agora, estes americanos que estão criticando a China, por que proíbe as pessoas de cultuarem, por que proíbe cultos online, embora critique a posição da China, está agora fazendo a mesma coisa. Está agora usando sua influência civil para obrigar a religião. Vejam só, bem rápido. Por favor, levantem-se na galeria e no chão para a invocação da senadora Paxton. E que voltará, eu oro. Amém. Para aqueles na galeria, por favor, sentem-se. Muito obrigado por se levantarem. Para aqueles que não se levantaram, da próxima vez que vierem à galeria, fiquem de pé para a invocação. É respeitar o Senado. Se você não aceitar a invocação, mandarei que você seja removido. Não estará a América agora também a imitar os princípios de Roma? O governo dos Estados Unidos da América está agora em estado de paralisação. Isso acontece quando o Congresso não consegue aprovar o orçamento federal necessário para fazer o governo funcionar ou para financiar o governo. Assim, o governo fica sem dinheiro. Alguns serviços públicos são suspensos. Funcionários tidos como não essenciais são colocados em licença e outros trabalhando sem salário. O Congresso dos Estados Unidos da América tinha até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de setembro para aprovar o orçamento, a proposta do orçamento. Mas, infelizmente, o Partido Republicano de Donald Trump não conseguiu os votos necessários para aprovar essa proposta. O governo dos Estados Unidos foi oficialmente encerrado pela primeira vez em quase 7 anos. Isto acontece depois de um Congresso profundamente dividido, não ter conseguido chegar a qualquer acordo sobre o financiamento, deixando o governo sem o dinheiro necessário para funcionar e criando uma incerteza generalizada sobre o que virá a seguir. O presidente Trump, que tinha insistido apenas algumas horas antes do prazo da meia-noite, que ninguém queria que o governo fosse encerrado, não conseguiu negociar um acordo entre democratas e republicanos, apesar de várias reuniões com líderes do Congresso. Ele se reuniu, ou ele prometeu que vai se reunir em face desta situação, com Russell Vought, a quem ele escolheu para ser o diretor do orçamento do governo. Sim, o Russell Vought, o diretor atual do orçamento, para discutir cortes de gastos. E nesta proposta para os cortes de gastos, para diminuir os gastos federais, claro, ele vai se reunir com Russell Vought, que é membro do Projeto 2025, que escreveu um dos capítulos que tem a ver com as demissões em massa. As informações agora estão nos dizendo que é isto que eles pretendem fazer agora. Vejam aqui, irmãos. Trump usa a paralisação do governo para distribuir demissões e punições políticas. Ora, se nós lermos atentamente o livro Projeto 2025, encontramos algo parecido com isto. Sim. Demissões em massa. O encerramento do Projeto 2025 chegou. Em outras palavras, o que estamos vendo agora, encerramento da América, que vai levar a demissões, é a agenda do Projeto 2025. Vejam só. Trump elogia os laços de seu governo com o Projeto 2025, após afirmar que não tinha ideia de quem estava por detrás disso na campanha eleitoral. Vamos ver este vídeo, irmãos, bem rápido. E hoje o presidente Trump postou nas redes sociais que se encontraria com Russell Vought, o atual chefe do Escritório de Gestão e Orçamento, também conhecido como OMB. O motivo? Para, entre aspas, determinar qual das muitas agências, a maioria das quais é uma farsa política,
Ele recomenda ser cortada. Essas são suas palavras e queríamos mergulhar mais fundo em quem é o Volt e por que ele tem tanta autoridade na formação da Força de Trabalho Federal. Então, Volt é um autodeclarado crítico do orçamento que quer reduzir o governo federal. Ele ganhou a atenção nacional por coautorar o projeto 2025 da Heritage Foundation. Talvez já tenham ouvido falar deles. É um plano conservador para transformar quase todos os aspectos do governo, contendo centenas de propostas políticas juntamente com as estratégias para implementá-las. Ainda há mais dúvidas? Eu acho que não há mais dúvidas. Existe esta conexão, esta ligação. Foi eleito para um cargo muito importante na América. A propósito, o próprio projeto 2025 já disse que para poderem alcançar seu objetivo, precisam de colocar no topo dessas agências, precisam colocar nas cadeiras certas as pessoas certas. Vejam aqui, sobre o projeto 2025. Isto vem do próprio site do projeto, onde eles dizem: não basta que os conservadores ganhem as eleições. Se quisermos resgatar o país, vejam, resgatar a América das garras da esquerda radical, precisamos tanto de uma agenda governamental como das pessoas certas, prontas para levar a cabo esta agenda. O presidente da Heritage Foundation, o próprio Kevin Roberts, disse que não há dúvidas de que o presidente Trump implementará o projeto 2025. Isto é de 8 de outubro de 2025. Senado confirma escolhas de Trump para cargos importantes no Departamento do Trabalho. O Senado confirma. O Senado votou. 51 contra 47. O Senado votou. E agora? O Senado confirmou 11 indicados para cargos no Departamento do Trabalho e em agências de emprego. É dito aí que os novos membros se juntarão aos esforços do governo Trump para impulsionar uma agenda trabalhista que inclui mudanças regulatórias significativas. Para impulsionar mudanças, para mover a agenda. Pessoas certas. Jonathan Berry atuará como procurador-chefe do Departamento do Trabalho, e Berry foi o autor do capítulo sobre o Departamento do Trabalho no Projeto de Política Conservadora 2025, apesar de que também tentou se distanciar dele. Agora, irmãos, o que Jonathan Berry escreveu nas páginas do Projeto 2025 sobre o trabalho? Lá ele propôs a Blue Law de volta na América para a dignidade do trabalhador. E é especificamente a ideia de encorajar o descanso do sábado e desencorajando o comércio no sábado. A proposta que está no nosso livro é emendar a lei federal básica sobre horas extraordinárias, a lei de normas de trabalho justas, para exigir que as horas extraordinárias sejam pagas por todo o trabalho realizado no sábado. A Fundação Liberdade da Religião, que é uma organização sem fins lucrativos, que representa ateus que defendem a liberdade e separação entre a Igreja e Estado nos Estados Unidos da América, acaba de fazer um aviso muito sério. Eu não esperava que uma organização dessa natureza, de ateus ou liderada por ateus, pudesse agora aparecer e dizer algo que as próprias organizações religiosas não conseguem dizer, de dizer algo que talvez nós não temos coragem de falar abertamente. O que eles disseram? Eles avisaram que o projeto 2025 está a avançar para a observância dominical. Eles avisaram a América que o projeto 2025 está levando toda a América de volta ao cenário da Blue Law. E eles disseram que tal ação vai minar a própria liberdade de consciência sobre a qual os Estados Unidos da América foram fundados. Vejam, estes não são adventistas, estes não são cristãos, são ateus, uma organização sem fins lucrativos. Vem para avisar que, na verdade, o projeto 2025 vai trazer o descanso dominical. Vejam que, irmãos,
O projeto 2025 quer tornar o seu sábado monótono, triste e doloroso. Aí está o site oficial dessa organização sem fins lucrativos. E eles disseram o seguinte: o domingo costumava ser o dia mais triste da semana. Pergunte-me, eu era criança na década de 1960, quando as leis azuis tornavam toda a gente azuis. Lembro-me especialmente nos dias mais frios do inverno, sentir-me como se estivesse em prisão domiciliária aos domingos. E eles dizem que agora, os criadores do projeto assustador 2025 querem fechar os domingos novamente e a América deve ser avisada e recusar. Sinceramente, eu não esperava uma organização desta natureza falar uma coisa destas. Uma organização de ateus. Quando dezenas de organizações religiosas da América, que estão sempre prontas a falar sobre liberdade religiosa, não estão a dizer nada sobre o assunto. O presidente Trump teve uma nova ideia. Uma ideia fantástica. Uma ideia que, acho que ele não percebeu, é muito semelhante à ideia do imperador Constantino. Vejam aqui, o desenvolvedor-chefe Donald Trump prevê um novo arco em Washington, D.C., um novo monumento em Washington, D.C., que vai ser inaugurado exatamente no contexto da rededicação da nação a Deus. Vejam aqui na imagem. Donald Trump pretende construir um novo arco, um novo monumento, o Arco Triunfal. Ok? Dou uma pausa para mostrar-vos muito bem. Vejam aí a imagem, o monumento que o presidente Donald Trump pretende erguer. Um arco triunfal, sim? Um arco triunfal. Isto me lembra do arco do imperador Constantino, erguido no ano 315 da nossa era. Vejam, há realmente muita semelhança entre o arco de Trump e o arco de Constantino. Há muita semelhança. Irmãos, lembram que o imperador Constantino se tornou cristão logo após uma vitória na Batalha da Ponte Milvia, em 28 de outubro de 312 d.C. A história relata que o imperador teve uma visão. Ele teve uma visão de anjos segurando aí uma cruz e com a inscrição que dizia que com o sinal da cruz ele venceria a batalha. E curiosamente, o imperador Constantino venceu a batalha e se autoproclamou o imperador cristão. Um ano depois, 313 da nossa era, o imperador Constantino proclamou liberdade religiosa para todo o império, favorecendo os cristãos, acabando com aquela perseguição de 10 anos do imperador Diocleciano. Em 315, para comemorar a sua vitória, Constantino ergueu o Arco Triunfal, um monumento que comemorava o seu triunfo na batalha. Bem, a história do imperador Constantino não para por aí, mas vamos dar uma pausa por enquanto. Quero esclarecer algo. Há um grande paralelo entre a história do imperador Constantino e a história do presidente Donald Trump. Vejam, por exemplo, o presidente Donald Trump sofreu um atentado, mas, como dizem os seus apoiantes, os seus amigos, ele foi liberto por Deus. Desse momento em diante, nós temos ouvido muitas vezes o presidente Donald Trump dizendo que tem uma nova experiência de conversão. Ele se encontrou com Jesus, pois Jesus o livrou da morte. Até aqui, existe um grande paralelo com o imperador Constantino. Mas não para por aqui. O presidente Donald Trump recebeu a cruz como sinal de vitória. Lembram daquele bispo que ofereceu ao presidente Donald Trump uma cruz e disse que a experiência de Trump é semelhante à do imperador Constantino? Lembram? Vejam aqui. Through your leadership, you embody the values of our Christian faith and love for the gospel. Através da sua liderança, você encarna os valores da nossa fé cristã e amor pelo Evangelho. You remind me of the great Roman Emperor, Constantine the Great. Você me lembra o grande imperador romano, Constantino o Grande.
It is my great honor to present you with this holy cross. É uma grande honra presentear-vos com esta cruz sagrada. Thank you. This cross is the very symbol that led this great Roman Emperor Constantine to victory. Esta cruz é o símbolo que levou este grande imperador romano à vitória. As Christ revealed to him in a vision, he said, "En tuto nica," told the emperor, means go with this and be victorious, Mr. President. Como Cristo lhe revelou numa visão, en toto nica, disse o imperador, significa vá com isto e seja vitorioso, Senhor Presidente. This cross is an everlasting symbol of peace and an invincible trophy, a sign of divine strength and guidance. Bem, eu penso que ficou essencial. Ele recebeu uma cruz, assim como o imperador Constantino teve visão de uma cruz e com ela se tornou vitorioso. O imperador Constantino proclamou liberdade religiosa após sua conversão. Assim também, o presidente Donald Trump proclamou liberdade religiosa e criou uma comissão para a liberdade religiosa. O imperador Constantino ergueu o arco triunfal em 315. Assim também o presidente Donald Trump quer erguer o arco triunfal como um sinal de sua vitória sobre o mal. Isto é muito interessante. Mas a história não para por aqui. Lembram que Constantino, 6 anos depois deste arco triunfal ter sido erguido, decretou a primeira lei dominical, mandando que todos no seu império guardassem o domingo. Bem, nós temos visto os esforços dos administradores do presidente Donald Trump nas suas recentes nomeações. O presidente Trump e o movimento MAGA, o projeto 2025, são eternos. Vieram para ficar. E até que eles consigam trazer todas as suas propostas e transformar a América naquilo que eles querem que seja, não haverá um outro governo, outro partido a reinar. E eu não estou aqui para fazer previsões políticas ou discursos políticos. Não favoreço nenhum lado da questão. Estou apenas mostrando o que eles estão dizendo e o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Esta é uma animação, é claro, em que colocam aí o presidente Trump e os anos correndo até o ano 7000, se é que vamos chegar lá. E eles no final dizem Trump forever. Em outras palavras, Trump para sempre. Ok, deixando de lado as brincadeiras, as animações, vamos escutar das próprias bocas deles o que eles dizem sobre o assunto. Vejam aqui. O presidente Trump não está a descartar a possibilidade de procurar um terceiro mandato, embora seja proibido pela 22ª emenda da Constituição. Ele até brincou sobre isso em comícios. Será a maior honra da minha vida servir, não uma, mas 2 ou 3 vezes ao longo do tempo. Mas agora, numa entrevista telefônica exclusiva com Kristen Welker, da NBC, ele disse que existem, citando, métodos para o fazer e que muitas pessoas querem que eu o faça. Quando lhe pediram para clarificar, disse, não estou a brincar, mas acrescentou, é muito cedo para pensar nisso. Quando questionado sobre um possível método, neste caso o vice-presidente concorrer à presidência e depois passar o testemunho se vencesse, Trump respondeu, citando, bem, esse é um, mas há outros também. Mais tarde, o presidente falou na Air Force One. Não quero falar sobre um terceiro mandato agora porque, bem, não importa
como se olhe para isso, ainda temos muito caminho pela frente. Perceberam o que ele falou? Querem tomar, estão tomando posse das instituições, tomando tudo em suas mãos. E ele afirma publicamente que Trump vai ser presidente em 2028. Ele não diz que vai concorrer, ele diz que ele vai ser. Que estratégia usarão para driblar então a 22ª emenda da Constituição? Eles dizem que já têm um plano que não vão revelar agora. Vejam aqui. Bem, ele vai obter um terceiro mandato. Portanto, Trump 2028, Trump vai ser o presidente em 2028. E as pessoas só têm de se habituar a isso. E então, a 12ª emenda? Existem muitas alternativas diferentes. No momento apropriado, vamos explicar qual é o plano. Mas há um plano e o presidente Trump será o presidente em 2028. Tínhamos probabilidades mais longas em 2016 e probabilidades mais longas em 2024 do que temos em 2028. E o presidente Trump será o presidente dos Estados Unidos. E o país precisa dele como presidente dos Estados Unidos. Temos de terminar o que começamos. E a forma como terminamos, através do Trump. Trump é como um veículo. Eu sei que isto vai deixar alguns loucos, mas ele é um veículo da providência divina. Ele é um instrumento. Ele é muito imperfeito, não é eclesiástico, não é particularmente religioso, mas ele é um instrumento da vontade divina. E podem ver isto pela forma como ele conseguiu concretizar isto. Precisamos dele pelo menos mais de um mandato, certo? Ele conseguirá isso em 2028. Meus irmãos, entenderam? Por que eles precisam de Trump permanecendo na cadeira presidencial? Porque ele é um instrumento divino. Sim, eles precisam de Trump para ajudar no plano, porque ele é a providência de Deus. Portanto, esta é uma agenda político-religiosa. Já mostrei para vocês que o próprio Projeto 2025 diz que o maior e principal ponto da sua agenda ainda está no futuro, ainda não se concretizou. E, portanto, precisam de mantê-lo lá na cadeira como providência divina para concretizarem seu plano. Bem, amados irmãos, eu não posso avançar muito, eu não sou conhecedor do futuro. Mas de uma coisa eu posso vos dizer. Alguma coisa vem aí. Alguma coisa vem aí. A campanha Católicos para Católicos, que é uma organização de fé e política dedicada a promover o catolicismo na vida pública, anunciou recentemente sua parceria com o presidente Donald Trump e uma campanha nacional de oração que precede o 250º aniversário dos Estados Unidos da América. Vejam aqui, isto vem do site oficial da Casa Branca. A América reza. A América reza. Um convite para a oração e rededicação dos Estados Unidos como uma nação sob Deus. Está isto claro? Portanto, este é um convite para que a América toda agora se prepare, ore durante um ano todo, para que no próximo ano, no mês de julho, na celebração dos 250 anos da independência da América, haja uma rededicação da América para Deus, como uma nação para Deus. Vejam aqui, é dito. Católicos para Católicos fazem parceria oficial com a Casa Branca para a campanha nacional de oração pela América, na antecedência das celebrações do 250º aniversário. A Casa Branca listou no seu site Católicos para Católicos como sendo uma das principais organizações com as quais estão a fazer parceria para promover ativamente esta poderosa iniciativa. É dito que nossa missão é ter milhares de católicos em todo o país rezando pelo menos um rosário patriótico pela América. E esta campanha de oração culminará na nossa tão esperada Gala de Oração Católica pela América, que, tal como anunciamos em junho passado, terá lugar a 19 de março de 2026 em Washington, D.C. Então vejam que são dois eventos paralelos. Campanha Católicos pelos Católicos e o grande aniversário que vai acontecer em 4 de julho. Mas a campanha Católicos pelos Católicos está se preparando para este evento e vai ter um evento de antecedência, como eles disseram em março,
preparando a América Católica para se unir a esta celebração. Vamos escutar um pouco o que se falou aqui neste evento. Escuta, irmãos. Eu vou deixar o vídeo rolar, não vou interromper, para que os irmãos possam captar muito bem a mensagem que está sendo aqui apresentada. Vejam só. No dia 3 de julho deste ano, o Sr. Presidente deu início às comemorações de um ano pelo 250º aniversário da América em Iowa. Convidou as comunidades religiosas dos Estados Unidos a reunirem-se para rezar pelo nosso país. Pois bem, Sr. Presidente, as comunidades religiosas da América estão a responder com entusiasmo esmagador, como podem ver aqui hoje. Hoje, mais de 70 grandes organizações religiosas e igrejas juntaram-se para participar no que estamos a chamar America Praise. A propósito, o Papa Leão XIV se reuniu com líderes sindicais de Chicago. Mais uma vez, líderes de sindicatos dos Estados Unidos da América viajaram, gastaram fortuna para ir ao Vaticano se encontrar com o Papa. Para quê? Vejam aqui. Os líderes sindicais de Chicago têm trabalhado junto da Igreja Católica pelos direitos dos trabalhadores. O Papa Leão fez da dignidade dos trabalhadores, assim como da imigração, as suas prioridades. E esses líderes laborais tiveram uma oportunidade rara ao encontrarem-se a sós com o Papa Leão XIV. Ele deu-lhes uma missão para levar de volta a Chicago. Estes são os homens e mulheres que lideram milhares de trabalhadores sindicais em Chicago. Os maquinistas, os trabalhadores de saúde e outros. No Vaticano, receberam uma audiência privada com o Papa Leão. Hoje, ele é um defensor da dignidade de todos os trabalhadores. Hoje, ele é o defensor da dignidade de quê? Dos trabalhadores. A propósito, nós sabemos que ele escolheu o seu nome Leão XIV, inspirando-se em Leão XIII. E nós sabemos que Leão XIII lançou uma encíclica sobre o trabalho em 15 de maio de 1891, que é uma abordagem das questões trabalhistas na perspectiva católica, defendendo os direitos dos trabalhadores. Leão XIII ele publicou a sua encíclica exatamente no tempo em que o projeto de lei Blair buscava legislar o descanso dominical no Senado dos Estados Unidos da América. Queridos irmãos, na sua encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão XIII escreveu o seguinte, no parágrafo 41. Disto decorre a obrigação de cessar do trabalho e do labor aos domingos e em certos dias santos. O descanso do trabalho não deve ser compreendido como um mero abandono à preguiça. E eles dizem aí, embaixo, é isto acima de tudo que é a razão e o motivo do descanso de domingo, um descanso sancionado pela grande lei de Deus da antiga aliança. Lembra-te de santificar o dia de sábado, queridos irmãos. É esta visão católica da dignidade do trabalhador. É esta visão de Leão XIII para a dignidade do trabalhador, que o domingo seja tido como um dia de descanso obrigatório. No castelo de Gondolf, na Itália, a conferência Raising Hope, que é uma conferência climática que visa celebrar os 10 anos da Laudato Si. Uma conferência que reuniu grandes figuras mundiais, inclusive estava lá Arnold Schwarzenegger. E ele falou o seguinte, existe 1,5 bilhão de católicos. Esse poder e força devem ser usados para nos envolvermos no movimento climático. Interessante as palavras dele. Estava também a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, e ela falou, estou confiante de que COP30 será COP da esperança. É, muito interessante. Será realmente COP da esperança? Mesmo na semana passada eu mostrei que, no contexto da ONU, algumas nações
é o caso dos Estados Unidos da América, disse que nós não temos nada a ver com o clima, nem iremos nos mover para isto. Vimos que agora as nações, ao invés de se envolverem em diminuir os gases de efeito estufa, estão aumentando a produção do gás, aumentando a produção do petróleo. Parece que as coisas não irão melhorar. Mas bem, vamos na esperança, não é mesmo? Vejam aqui. Espalhando esperança. Conferência Internacional celebra Laudato Si. Interessante. Vejam aqui. Papa diz: Deus nos perguntará se cuidamos da nossa casa comum. Meus irmãos, Deus nos perguntará por que não cuidamos da nossa casa comum. Será mesmo que Deus nos perguntará sobre isto? Nós colocamos o julgamento de Deus como algo que somente virá para julgar a maneira como nós cuidamos do clima. Mas há muito mais envolvido neste julgamento que Deus realizará. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para responder segundo as nossas obras. Será que Deus não nos perguntará por que levamos multidões de pessoas a venerar Maria? Será que Deus não nos perguntará por que canonizamos mortos para serem adorados pelos fiéis? Será que Deus não nos perguntará por que levamos multidões a venerar o dia do sol como sendo o dia do Senhor? Portanto, há tanta coisa que eu acho que Deus vai perguntar a mim, a nós, e principalmente aos líderes católicos, que eles nem sequer se dão conta disto. A aterragem em Itália, escapando às pressões em casa para uma visita oficial ao Vaticano. Uma viagem que o Palácio de Buckingham descreveu como histórica e de enorme importância. Nesta viagem, o rei e o Papa irão rezar juntos na Capela Sistina. A primeira vez em cerca de 500 anos que um monarca e um pontífice o fazem. Será um momento poderoso de unidade religiosa, numa semana em que os problemas familiares dominaram. Foi um momento de unidade religiosa, de oração conjunta após 500 anos de separação, diríamos assim. Vejam só. Good morning. Welcome. It's such a pleasure to meet you. They say so. Foi um momento muito emocionante. Eu não vou poder mostrar o vídeo todo, vocês podem pesquisar. Foi realmente um momento emocionante, em que puderam orar de forma conjunta após 500 anos de separação. Agora, o que mais me chamou a atenção agora é que um reverendo presbiteriano da Irlanda do Norte lançou um protesto contra este evento. Na verdade, protestou o rei Charles por participar deste evento, sendo ele líder de uma igreja protestante. Na verdade, a própria CNA, que é a Agência Católica de Notícias, publicou a informação de um clérigo proeminente da Irlanda do Norte pedindo que o rei Charles abdique após oração com o Papa. Vejam a ousadia deste clérigo, deste bispo. Ele pediu que o rei Charles deixasse a coroa por ter participado
participado do encontro com o Papa. Não só, este serviço de oração que nós vimos aqui também foi publicamente lamentado e protestado pela Ordem Orange, que é uma ordem fraterna protestante internacional baseada na Irlanda do Norte. Esta ordem fraterna rejeitou estas orações ecumênicas como sendo um dia triste para o protestantismo, expressando grande tristeza. Queridos, os protestos afirmam que este é um evento cínico, dado ao contexto do mês de outubro, que é o mês da Reforma Protestante, e também dado ao contexto dos 500 anos da impressão do Novo Testamento em inglês por William Tyndale. Eu quero agora compartilhar com os irmãos o que este jornal católico escreveu, neste caso citando as palavras deste clérigo presbiteriano da Irlanda do Norte protestando este evento. Vejam aqui. É dito, na sua coroação, o rei afirmou que era um verdadeiro protestante. E nós sabemos que na coroação dos reis da Inglaterra, do Reino Unido, eles fazem um juramento, jurando fidelidade à Bíblia, fidelidade aos princípios da Reforma Protestante. Ele fez isto também. Ele jurou, afirmou, que era um verdadeiro protestante e prometeu defender a religião da igreja estabelecida na Inglaterra, bem como a da igreja da Escócia, que é historicamente o que, irmãos? Igreja protestante. Nosso rei, vejam só, ele diz que nosso rei negou o evangelho cristão, voou em face da Sagrada Escritura, deu a mentira ao seu juramento e mostrou que não é de todo o que diz ser um verdadeiro protestante. Queridos, eu me surpreendi com as palavras poderosas deste bispo presbiteriano da Irlanda do Norte. Que coragem ele teve para denunciar este evento, para denunciar este histórico evento após 500 anos de separação. Vejam só, o protestantismo, diz ele, o protestantismo toma a Bíblia como sendo a única regra de fé e prática. Sola Escritura é o slogan, o grito de Martinho Lutero, o grito de William Tyndale, o grito de John Huss e vários outros reformadores que tombaram por defender as Escrituras Sagradas. Sim? Este é o grito protestante. E ele diz que o romanismo não segue a Bíblia como prática de fé. Sua regra de fé e prática são as Escrituras interpretadas pela Igreja, isto é, pela Igreja Católica Romana e pela tradição. Isto efetivamente torna a Igreja a regra da fé e da prática. E a palavra de Deus por si só não é suficiente para a Igreja de Roma. Uau! Às vezes tenho a impressão de que este reverendo protestante da Irlanda do Norte está lendo o livro Grande Conflito, não acham?